Fala aí, pessoal. Hoje na nossa aula a gente vai revisar um pouco sobre o básico de triângulos, tá? Então é uma aula aí para a gente lembrar algumas coisas que vocês já devem ter visto, já se planejando aí para o futuro, porque triângulos é um assunto muito importante dentro da geometria, dentro da matemática, tá bom? Então vamos ver primeiro quais serão os tópicos aí principais desse vídeo. Então a gente vai falar do conceito, dos elementos, dos tipos e da soma dos ângulos internos de um triângulo, que é uma propriedade bem importante aí. Então, é o básico aí que a gente vai estar revisando hoje. Então, começando pelo conceito, vamos definir o que é um triângulo. Então, a definição dele diz o seguinte: dados três pontos A, B e C não colineares. E o que significam pontos não colineares? São pontos que não estão alinhados, eles não estão em uma reta. Então, se você olhar para esse triângulo aqui, o ponto A, o ponto B e o ponto C, eles não estão numa retinha, numa fila certinha, eles estão bem deslocados. A gente até pode pegar como exemplo aqui esse detalhe do vídeo. Se os pontos estivessem assim, ó, o A, o B e o C, aí eu diria que eles são colineares, eles estão alinhados, tá? Então, quando eu faço a reunião dos segmentos, para cá, reunião dos segmentos AB, BC e AC, segmento de reta. Então, o segmento que começa aqui no A, certo? E termina aqui no B. Esse meu lado aqui, ó, que já está de azul. Junto ele com outro segmento, que é o BC. Começa aqui no B e vai até aqui, ó, no C. E junto ele com outro segmento, que começa aqui, ó, no A e vai até aqui, no C. Quando eu junto esses três segmentos de reta, eu fecho uma região que é chamada de triângulo. E aí o nome desse triângulo aqui, ele leva em consideração esses três pontos, que é o A, o B e o C, tá? A gente geralmente, ao invés de ficar colocando triângulo, a gente escrever a palavra triângulo, né? A gente coloca mesmo o símbolozinho do triângulo. Espera aí que ficou meio esquisito aqui. A gente geralmente coloca um triângulo assim, para indicar que é triângulo ABC, tá? A gente também pode dizer que o triângulo é um polígono formado por três lados e três ângulos internos. Então, a gente fecha uma determinada região com três segmentos de reta. Essa região aí é que a gente chama de triângulo. E os ângulos internos que estão marcados aqui também. Um ângulo interno aqui no A, o outro aqui no B, o outro aqui no C. Ah, se tem ângulo interno significa que tem externo? Sim, o triângulo tem ângulo externo como todos os polígonos. Basta a gente prolongar esse segmento de reta, né? Já que a reta é infinita. O segmento de reta é um pedacinho dela. Esse complemento aqui, ó, para formar um ângulo raso, seria o ângulo externo em relação a esse vértice A. Mas a gente não vai falar de ângulo externo ainda não. Continuando. Então, os elementos aí que a gente já deu uma deixa. Tem os ângulos, certo? Vamos aqui marcar. Esse daqui, agora estou colocando aqui de vermelho, é um ângulo. Isso daqui é um ângulo. Ok? Temos também os lados. E aí os lados são os segmentos de reta. Nós temos aqui os lados. Esse é um lado. AB é outro lado. BC é outro lado. E temos também o vértice. Vamos colocar este daqui, o meu vértice A. Esses são os três elementos básicos do triângulo, tá? Os vértices, então, são os pontos de encontro dos lados dos segmentos de reta. Os ângulos são essas aberturas aqui que ocorrem entre os lados do triângulo.
e o lado é justamente o que forma aqui o meu triângulo. São os 3 elementos básicos aí que a gente tem. E aí, com esses elementos, com alguns desses elementos, a gente tem alguns triângulos com certas características e aí recebem nomes especiais. A gente vai ver agora os tipos de triângulo que eles podem ser nomeados primeiro de acordo com os lados. Eu posso ter o triângulo chamado de isósceles. Quando que o triângulo é chamado de isósceles? É quando ele tem 2 lados congruentes. Lembrando que quando eu falo congruentes, significa que tem a mesma medida. Então, nessa figura aqui, eu montei o triângulo isósceles, aonde esses 2 lados aqui agora que eu marquei, eles são congruentes, têm a mesma medida. E é comum a gente colocar o tracinho para indicar qual lado é igual a qual. Então, como eu coloquei um tracinho aqui nesse lado e um no outro lado, significa um nesse e um no outro aqui. Significa, parece um olhinho, né? Significa que esses 2 lados aqui, eles têm a mesma medida. O triângulo também pode ser chamado de escaleno. O triângulo escaleno é aquele que tem os 3 lados não congruentes, ou seja, cada um tem uma medida diferente. Tá? Então, tá vendo que em cada lado eu coloquei uma quantidade diferente de tracinhos, que é justamente para indicar que as medidas são diferentes, já que eu não sei o tamanho, eu não sei o valor numérico tamanho, então eu estou colocando ali traços diferentes. Esses 2 aqui é em relação ao lado. O triângulo retângulo, ele recebe esse nome de acordo com a seguinte característica, que ele tem um ângulo reto. Toda vez que o triângulo tem um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Tá? O próprio nome já indica isso para a gente. Então, de acordo com os lados, a gente tem o triângulo isósceles, a gente tem o triângulo escaleno. E tem um terceiro que ficou aqui de fora, que era para ter ficado no lugar do triângulo retângulo, que é o triângulo equilátero, que eu vou colocar aqui agora para vocês. Acho que eu não tenho aqui já um pronto, mas só para a gente entender, é quando os 3 lados têm a mesma medida. Aí ele é chamado de equilátero. Ok? Lá na frente vai aparecer escrito melhor. Então, de acordo com os lados, eu tenho esses 3 casos aqui. O primeiro que é o isósceles, o segundo que é o escaleno e o terceiro que é o equilátero. O retângulo, ele entra no caso a seguir. Ele está no lugar errado aqui, né? Que é o de acordo com os ângulos. Então, de acordo com os ângulos, tem o retângulo, que eu já falei anteriormente, já que ele apareceu de intruso lá na imagem anterior, que é quando tem um ângulo reto. Lembrando que ângulo reto de 90 graus, pode ver aqui. Eu tenho o triângulo acutângulo, que é quando todos os seus ângulos são agudos. Ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus. E eu tenho o triângulo obtusângulo, que é quando eu tenho um ângulo obtuso. Ângulo obtuso é aquele maior que 180 graus, ok? Então, resumindo aí, eu tenho esses 6 tipos de triângulo. Esses 3 aqui, que é de acordo com o lado. E esses 3 aqui, que é de acordo com o ângulo. Ok? Então tá aí para vocês terem registrados aí por que cada um recebe o nome, a característica de cada um.
E a última coisa que eu quero falar aqui hoje é da soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? De um triângulo, que seria a soma sempre dá 180 graus. Então, sempre que eu somar os três ângulos internos, e aqui eu estou chamando os ângulos por letras quaisquer, no caso estou usando as letras gregas, alfa, beta e gama, se eu somar esses três ângulos, sempre vai dar 180 graus, ok? Então, vamos ver isso daqui no exemplo, para fechar. Para calcular a medida desconhecida aqui, x desse ângulo O, do ângulo que está no vértice O, o que eu posso fazer? Somar, então vai ficar 55 graus, né? Mais 60 graus, mais esse meu ângulo x. Como isso daqui é um triângulo, eu sei que a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus, ok? Então, 55 mais 60 vai dar 115, mais o x é igual a 180. Esse 115 aqui aparece aqui do outro lado diminuindo. 180 menos 115, você tem aí 65 graus. Essa é a medida do ângulo x, ok? Então, isso daqui foi só para a gente relembrar algumas coisas importantes sobre triângulo, que você já deve ter visto anteriormente. Se você ainda nunca viu, é a sua chance aí de estar vendo esses primeiros detalhes com relação a triângulos. Então, a gente fica por aqui hoje. Próxima aula a gente continua, a gente vai falar mais um pouquinho ainda sobre triângulos. A gente vai falar de algo muito importante, que é do Teorema de Pitágoras. Isso fica para a próxima aula. Então, bons estudos aí. Qualquer dúvida, só perguntar. Pode usar o espaço de comentários. Mandem aí suas dúvidas, suas sugestões. E até mais.